ser. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Deus não estava vendo o pecado da mesma forma que Davi não estava sendo complacente com as atitudes do rei. O Senhor, que é grande em misericórdia, estava dando tempo para que Davi se arrependesse. Todavia, o rei pensava que tudo estava resolvido. Contudo, para o eterno, o pecado cometido precisava ser tratado. Deus criou o ser humano e proveu do livre-arbítrio para tomar suas próprias decisões. Junto com essa liberdade está a responsabilidade pelos atos praticados. Deus trata a respeito do pecado com todas as pessoas. E se não tratar nessa vida, Ele trata na vida eterna. A primeira opção é melhor, pois quando alguém é confrontado com o seu pecado e muda de atitude, garante a vida eterna com Deus. Então nós devemos sempre estar atentos como nós estamos vivendo, como nós estamos agindo. E pedir ao Senhor que realmente nos confronte com o nosso pecado, nós devemos nos afastar, nós devemos ter uma mudança de atitude, né? Um tempo já havia se passado na vida de Davi, pois o texto diz que Batseba chegou a dar à luz a um filho. Assim, depois de tudo ocorrido, Davi teve tempo de se arrepender. No entanto, como nada estava sendo cobrado, pode ter entendido que com Deus também estava tudo certo. Assim como muitas pessoas em nossos dias, muitos estão vivendo pecados e se sentindo os intocáveis. Todavia, no seu tempo, Deus confrontou o pecado de Davi por meio do profeta Natan. A princípio, quando nós somos confrontados com o nosso pecado, somos disciplinados, é bem ruim. Lá em Hebreus 12, 11 fala, no começo é ruim. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. No momento a gente fica triste, magoado. Ao contrário, é dolorosa. Mas mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa de paz para os que assim são corrigidos. Então, à primeira vista, a disciplina é muito ruim, mas ela produz fruto de justiça, de paz na nossa vida. Somente após Deus, por meio do profeta Natan, confrontar o pecado de Davi e expor as consequências que ele sofreria, é que o rei confessa seu pecado, segundo Samuel 12:13. Mas não basta confessar, faz-se necessário sincero arrependimento e a mudança de comportamento. Davi não via problema no pecado desde que fosse oculto. O Deus que é santo via de maneira diferente. Para uma vitória era preciso uma confissão com verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento, o que é o verdadeiro arrependimento? O verdadeiro arrependimento é a mudança de mentalidade. A partir do momento que nós mudamos a nossa mentalidade, consequentemente a gente não vai mudar as nossas atitudes e vamos abandonar. O Salmo 51 foi escrito por Davi enquanto ele vivia esse momento após o confronto de seu pecado pelo profeta Natan. Uma das consequências imediatas foi a enfermidade de seu filho Batseba. Davi ficou por 7 dias jejuando e prostrado diante de Deus e intercedendo pela criança até que ela morreu. Essa experiência levou a Davi a um verdadeiro arrependimento. Salmo 51, 1-3, que apresenta uma confissão bem diferente de 2 Samuel 12:13. Ao ler este salmo é possível perceber como Davi derrama seu coração diante de Deus. Confessa e afirma: o meu pecado está sempre diante de mim. Bem diferente da experiência anterior em que os pecados estavam encobertos. Reconhece a importância da presença de Deus e do Espírito Santo. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Santo Espírito. O Senhor é bom e Ele teve misericórdia de Davi. Para concluir essa lição, temos a seguinte frase: o exemplo de como Davi lidou com o pecado é como Deus estava vendo o erro cometido por ele. E seu desfecho são uma boa ilustração de como é o pecado sob a perspectiva de Deus, que é santo. O julgamento de Deus é imparcial. Todavia, aqueles que, como Davi, se arrependem e abandonam o pecado, a misericórdia divina os alcança. Então, nós viemos seguir o exemplo de Davi e viemos confessar nossos pecados, viemos ter, consequentemente, diariamente, um verdadeiro arrependimento, uma mudança de mentalidade, uma mudança de atitude. Então, o que eu quero deixar aqui para essa lição 1, que é a definição de santidade, o que é santidade? Separação do pecado, fuga, correr do pecado. E a segunda lição vai tratar de como nós devemos lidar com o pecado, de como Deus vê o pecado, de como nós devemos lidar com ele consequentemente. Nós devemos viver em santidade,
santificação é uma coisa diária, claro. Que nós venhamos pedir a Deus que nos ajude e também que nós venhamos pedir ao Senhor que nos ajude também a ter um verdadeiro arrependimento. Eu agradeço a oportunidade.